Olá, bem-vindos ao nosso curso de iFix e continuando com o estudo dos objetos gráficos, nós vamos agora fazer o estudo de dois objetos especiais, tá? Que a gente pode adicionar na Pictory. O primeiro objeto é o objeto variável. Usado para armazenar dados diversos, esses objetos podem ter sua visibilidade local ou global. Chamo de visibilidade, não é de ser visível, tá? Eu vou chamar de o que você entender por visibilidade de variável, na verdade é disponibilidade, ok? A disponibilidade de uma variável, ela pode ser local, que vai existir somente naquela tela onde foi criada, ou global, certo? Que vai estar disponível para todas as telas, todas as aplicações, ok? Deixa eu abrir isso aqui um pouco, abrir o System Tree para a gente entender bem esse conceito. Para criar variáveis num iFix, a gente tem esse botão aqui, ó, num toolbox. Eu geralmente crio por aqui, ok? Então, criar variável. Vou criar uma variável. O diálogo de criar variável, ele pergunta o nome da variável. Eu vou chamar aqui de iCus, iFix, cifix, ok? E o nome o tipo de variável que eu vou armazenar vai ser o seguinte, eu vou chamar de variável do tipo booleano, short, long, float, double ou string. Eu vou chamar de short, né? Que é um inteiro curto, ok? E essa variável, ela vai ser local ou vai ser global? Se ela for local, ela vai ser criada na minha tela. Se ela for global, ela vai ser criada aqui no global, aqui do System Tree, ok? Então eu vou chamar ela de variável local, ok? Então, para chamar ela de local, eu vou botar aqui um L para não conflitar com outra. Então, ela vai ser um tipo inteiro e vou chamar ela de local, tá? Vai ser local. Essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, ela quer dizer o seguinte. Você quer atribuir a essa variável uma fonte de dados, não é? O que seria uma fonte de dados? Seria uma tag do database, ok? Poderia ser uma tag, poderia ser dados de uma picture, ok? Poderia ser dados do histórico, que não tem nada, de uma outra global, perfeito? De um servidor de dados ou de contadores de alarmes, ok? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar de um contador de alarme, ok? Eu vou chamar do contador de alarmes de todos os alarmes não reconhecidos, ok? Pronto, de todos os alarmes não reconhecidos, ó. Fix, curso iFix, all FCV, ou seja, isso aqui é uma tag interna, não depende do meu database, tá? Clico OK. Pronto, então ele vai assumir isso aí. Essa variável é local, tá? Ele vai assumir o número de alarmes não reconhecidos. Ok? O número de alarmes totais do iFix, não é nem não reconhecida, totais. E é uma variável local. Pronto, ele criou. Tá aqui. Você não vê ela na tela, tá? Para ver o valor dela, eu tenho que botar um objeto datalink, ok? E vou aqui em Pictory, seleciono o meu C, ok? Current Value, ok? Ó, cifix L Current Value, ok? Ela tem associado a ela um datalink, tá? Perfeito? E esse datalink
vai ser colocado no current value e eu vou pegar ele e exibir aqui na tela. Que coisa, né? Ó, Ctrl W, tem 2 alarmes. Ok? Muito bem. Continuando. Deixa eu tirar isso aqui. Ok? Então, a minha variável foi criada. Eu vou agora criar uma outra variável. Criar variável. E agora eu vou dizer que é CIFIX global. G de global. Eu vou dizer que ela também é short. Ok? Não vou atribuir nada a ela. Vou dizer que ela é global. Você vai ver que ela não vai aparecer aqui na minha tela. Ok? No System Tree ela não criou. Criou aqui, ó, no User. Então, essa variável daqui, ela vai ser... Eu vou poder referenciá-la em qualquer lugar, em qualquer tela da minha aplicação. Ok? Então, vamos seguir. Depois mais à frente eu vou trabalhar com essa variável, tá? Vamos em frente. O outro objeto que a gente vai ver, que é o objeto timer, que é usado para disparar eventos em intervalos de tempo configuráveis. Esse objeto realiza a execução de scripts. Ok? Eu vou fazer o seguinte, essa minha variável aqui, eu vou mudar o tipo dela, aqui nas propriedades do Windows, vou botar ela para outro tipo, não vai ser short não, tá? Que o que eu penso em fazer nela vai ser outra coisa. Eu vou chamar de float, ok? VT float, ou VT dobro, vou botar o dobro, ok? Pronto, ela agora passou a ser uma variável diferente, né? Ela é uma de tamanho duplo, né? É um flutuante de tamanho duplo, ok? Essa aqui, ela tem uma animação nela, tem uma animação vírgula, né? Ela tem um objeto associado, uma tag, ok? Tem uma propriedade modificada. E essa aqui não tem nada. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar aqui o meu objeto timer, né? Eu já falei do objeto timer. Esse objeto, ele também não é visível na tela, tá? Você não vai encontrar ele em lugar nenhum na tela. Ele é um objeto oculto. Porém, muito importante, eu vou dizer que ele se chama CIFIX Timer, TMR. Tá esse MR maiúsculo, TMR. E eu vou dizer aqui uma descrição qualquer, objeto timer do iFix, ok? Que horas ele vai iniciar? À meia-noite, ok? E qual é o intervalo de tempo dele? A cada 1000 milissegundos ele vai ser executado. 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, né? Então, eu venho aqui, Edit Script, ele vai abrir o VBE. Eu não vou fazer isso ainda, tá? Eu vou deixar ele sem script ainda. Pronto. Então, ele está aqui, mas a gente não vê ele na tela, ok? Nem a variável a gente vê na tela. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 2 objetos. DataLink. 2 objetos DataLink. O primeiro DataLink, eu vou pegar aqui da tela o meu... Vou pegar da tela esse valor aqui, tá? O valor dessa variável. Então, ó, CIFIX local, eu vou pegar o valor corrente dela, tá? O current value, eu tenho que dizer que eu vou pegar o current value. Clico OK. OK. Tá aqui. Perfeito? Muito bem. Vou colocar um outro objeto DataLink. E vou colocar a minha variável global agora, tá? Então, aqui eu venho aqui em global, user, essa variável também current value. Ok, ok. Pronto.
Perfeito? Então essa aqui é a minha variável global, local. Então eu vou chamar isso aqui de local. E essa outra eu vou chamar de global. Por que que está assim? Porque eu fiz alguma coisa lá nas minhas configurações do User Preference que os meus objetos estão ficando assim, ó, opaco. Ok? No meu texto lá eu fiz alguma coisa que não ficou legal. Está sempre exibindo isso. Mas deixa assim por enquanto. Vou botar em execução. E o que acontece? Na minha variável local ela tem o número de alarmes no sistema, né? Número de alarmes do sistema. No contador de alarmes dele ele está vendo 2. E essa variável aqui está 0. Por que está 0? Porque eu não tenho valor nenhum nela. Não escrevi nada ainda nela. Ela está do jeito que foi declarada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. E agora eu vou programar o meu script aqui, ó. Certo? Eu vou aqui e boto aqui, ó. Clico com o botão direito. Seleciono aqui Edit Script. Esse script que eu vou escrever agora, ele vai ser executado a cada 1000 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo, ok? Ela está em edição. Eu tenho que ter o cuidado aqui o seguinte, qualquer erro que acontecer no meu script, como ele executa a cada 1 segundo, eu vou ter problema se der um erro e ele ficar travado, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse script aqui, só por questão de segurança, eu vou dizer aqui, on error, resume, next. Isso é um comando de Visual Basic que diz o seguinte, se ocorrer um erro no script, siga em frente, não pare, ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, existe no VB, né, no Visual Basic, uma variável chamada timer, né? Que ela vai de 0, quando é meia-noite, 0 minutos, 0 segundos, 0 centésimo, 0 milésimo de segundo, ele vai ser 0. E ela vai incrementando até o final do dia, ok? Ela vai incrementando até o final do dia. Se eu mandar ele exibir de novo, já mudou, ok? Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou dizer que na minha tela, que é A31, ponto, qual é o nome do objeto que está lá? Qual é o nome do objeto que eu quero referenciar? O objeto é esse aqui, né? Que é o global. Então, o nome desse datalink é datalink 3. Deixa eu salvar até essa tela. Save. Então, aqui, A31.data datalink 3. Ponto caption igual a timer. Ok? Vamos ver se isso vai dar certo. Posso até fazer assim, ó. Esse verificação imediata eu gosto muito de usar isso, tá? Estou dizendo que é isso. E 2 pontos na sequência eu mando imprimir esse A31. Pronto. Deu certo, ok? Eu atribuí o valor e na sequência já mandei exibir, ó. Perfeito? Então deu certo, ok? Fecho aqui o VB. Olha ele lá, ó. Só que aqui ele está, essa é a minha variável aqui, ela está alinhado à esquerda. Eu vou mandar alinhar à direita. Pronto, agora ele vai crescer para a direita. Ctrl W, ó. 13, 14, ok? Então aquela variável vai mudando de valor e ele vai acompanhando. Agora, quem é que está fazendo ele acompanhar? Quem está fazendo esse objeto acompanhar é, na verdade, a minha variável, ok? Porque eu escrevo na variável global, ok? Perfeito? Na verdade, Ctrl W, na verdade eu fiz um erro aqui no script, tá? Edit Script, ele está escrevendo na local.
eu tenho que escrever na global. A global é datalink 3. Ctrl W, eu estou escrevendo na errada. A global está 0. É datalink 3. E eu não vou escrever na datalink 3. Eu vou escrever nessa aqui, ó. Nessa variável aqui, ó. cfixg. Então eu fiz uma coisa errada aqui, tá? Vamos corrigir aqui. O ao vivo é bom por isso, né? Eu tenho que escrever, não é no datalink. Eu tenho que escrever no edit script. Pronto. O que está vendo aqui? Já saiu, tá aqui o script. Coisa de Windows. Bom, eu não vou escrever num datalink, né? Eu tenho que escrever na variável. Qual é o nome da minha variável? É user.cfixg.currentValue igual a timer, não é? Vê o caminho, ó. Eu estou pegando o timer e jogando para minha variável global, né? Para referenciar um objeto global, eu tenho que colocar aqui na frente user. O nome do objeto que está lá no global e o registro que eu quero, né? Então, dessa variável, o registro que eu quero é esse aqui, currentValue. Pronto, agora sim está certo, ok? E essa global aqui, ela está apontando para quem, né? Para quem que isso aqui está apontando? Está apontando para aquela variável lá, ó. Então, eu pego do timer, jogo nessa variável global. E aqui sim ele vai fazer o que eu quero, ok? Agora vamos ver. Agora sim, ok? Só que voltou aquele problema, né? Alinhar à direita. Pronto, agora ficou lindo. Perfeito? O meu 2 continua lá no alarme, né? 2 alarmes. E aqui, a cada segundo, ele vai atualizando, certo? Ok? Então, esses dois objetos são bem importantes, tá? É claro que a necessidade desse timer, não é? Vai depender do que você quer fazer na sua aplicação, tá? Eu não consigo, em uma aula, em um exemplo, colocar um exemplo que vai dizer assim, esse foi o exemplo perfeito. Eu estou colocando um exemplo de uma coisa que funciona, tá? Com base no que a gente fez aqui, aí você pode pensar, né, no desenvolvimento de sua aplicação, você pode pensar em alguma coisa que seja útil para você, ok? Perfeito? Então, a ideia é mostrar que ele executa um script em um intervalo de tempo definido, que no caso ele já veio aqui pré-configurado, né, para cada 1000 milissegundos, ok? Perfeito? Para mudar, alterar isso aqui, eu posso ver essa janela de propriedades, tá? Eu venho aqui, seleciono o objeto, ele mostra aqui, ó. Então, ele está configurado para intervalos de milissegundos. Então, a cada 1000 milissegundos ele vai executar. Se eu mudar isso aqui para 3000 milissegundos, ele vai executar a cada 3 minutos. A 3 segundos, desculpa. Ok? Perfeito? E aqui é o momento que ele vai parar, né? 0000, que é meia-noite. Ok? Start time e end time, ou seja, começa meia-noite e termina meia-noite, ou seja, ele vai passar o tempo todo aí funcionando. Se eu quiser, eu posso definir aqui que ele só vai executar de meia-noite até meia-noite 1, ou de um horário X até de meia-noite, sei lá, eu não vou falar meia-noite mais não. Eu vou supor que ele vai executar às 14 horas e para de executar às 14 horas e 10 minutos. Ou 14 horas e 10 segundos, ou 14 horas e 1 segundo. Ok? Então ele vai executar e pronto, só fez uma execução. Ok? Agora ele só vai executar se a tela estiver aberta. Se não estiver aberta, ele não executa. Perfeito?
Então é isso. Então esse é o objeto. Foram dois objetos que a gente viu nessa aula, né? O primeiro foi o objeto variável, que ela pode ser local ou global, e o segundo foi o objeto timer. O objeto timer, ele fica dentro da tela, ele não fica no global, ok? Se a gente quiser executar scripts, porque a ideia disso aqui é o quê? Qual é a ideia que a gente tem desse objeto timer? Ele é como se fosse um agendador de tarefas, certo? Só que ele agenda tarefas na tela, né? E essa tarefa, como é uma tarefa mais constante, né, que executa mais vezes, então a gente define, utiliza ele, tá? Porque ele é mais rápido, a gente define em tempos menores com o objeto timer. Se a gente quer um agendamento para, sei lá, todo dia à meia-noite, ele faz executa um determinado procedimento, um script ou o que seja, né? Então a gente tem uma outra ferramenta chamada Schedule, ok? Que está aqui, que a gente vai estudar ainda mais na frente. Então esse aqui ele executa pela aplicação, independente da tela que tiver, ok? O Schedule, quem vai controlar ele vai ser o SAC, ok? Então o Schedule é a ferramenta para executar um relatório todo dia às 20 horas. Então a gente bota no Schedule, ok? Executar uma totalização de variáveis, ou seja, ele vai resetar uma totalização de variáveis, né? De vazão por dia, por exemplo, né? Então, quando for meia-noite, ele vai lá, acumula o valor em uma variável, por exemplo, em uma tag ou uma variável do dia anterior, e aí ele zera o acumulador e começa a contar de novo, certo? Ok? Então, existem ferramentas específicas para determinadas situações. Ok? O objeto timer, como eu já falei, coisas que você quer fazer na tela, certo? Só naquela tela, enquanto aquela tela estiver aberta. Ok? Então é só. Nos vemos na próxima aula, ok?